Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Direito Civil. O próximo tópico que nós vamos trabalhar é a teoria dos fatos jurídicos, tá? E aí nós vamos, então, compreender alguns conceitos básicos da nossa disciplina, né, fundantes aí do direito civil, assim como nós estudamos capacidade, personalidade. Essa compreensão aqui ela é muito importante para que haja uma efetiva compreensão do direito civil, que são, né, os conceitos de fatos jurídicos, atos jurídicos e negócios jurídicos. Tá? Fatos, atos e negócios. Né? O que compreende, o que significa cada uma desses institutos, né? Cada um desses conceitos estruturantes aí do direito civil. Então, nós vamos aprender isso a partir de agora. Primeiramente, nós sabemos que nós vivemos no mundo dos fatos. Tudo que acontece com a gente é um fato. Se eu chego aqui, pego essa bolsinha dela aqui, né, e levo e pego essa bolsa e coloco na minha bolsa, ele é um fato. Se eu pego, né, chego aqui, tiro o sapato, sento aqui, é um fato. Se eu chego aqui, apago essa luz, acendo a luz, vou ali na cantina, compro um pão de queijo, tudo que acontece no mundo são fatos. Mas nem todos os fatos interessam para o direito. Vocês concordam comigo? Eu chegar aqui, apagar e acender essa luz, que importância que tem isso para o direito? Nenhuma. Então, o que nos interessa para o direito são os fatos jurídicos. Então, fato é tudo que acontece no mundo. Seja decorrente da natureza, seja decorrente da conduta humana. Mas o que nos interessa na aula de hoje são apenas os chamados fatos jurídicos. Tá? E o que são esses fatos jurídicos? Fatos jurídicos, gente, são apenas aqueles acontecimentos que possuem relevância para o direito. Ou seja, que produzem consequências jurídicas. O que significa um fato que é importante para o direito, que é relevante para o direito? Significa que aquele acontecimento, que aquela circunstância, vai repercutir no mundo jurídico. Ou seja, vai gerar efeitos jurídicos. Os fatos não jurídicos não interessam para o nosso estudo. Se eles nos interessam, quais são os fatos que nos interessam? Os fatos jurídicos. São todos os acontecimentos da vida que se mostram relevantes para o direito. Ou seja, que possuem repercussão jurídica, que geram eficácia jurídica, produzem efeitos no mundo jurídico. Então, um exemplo claro, a morte. Andressa, a morte interessa para o direito? Demais. A morte promove a extinção da personalidade da pessoa. A morte gera direitos sucessórios. A morte repercute lá no direito previdenciário. A morte repercute no direito de família. Se a Poliana é casada e o marido dela morre, sabe o que acontece com o casamento dela? Dissolve. O estado civil dela muda, viúva. Se ele era filiado ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, ela vai ter direito de receber pensão por morte. A partir do momento que ela ficou viúva, ela pode casar de novo. Morreu, ela é herdeira do marido? Tem direito real de habitação? Então, são inúmeras. A gente poderia ficar aqui muito tempo, né, exemplificando para vocês os efeitos jurídicos decorrentes desse acontecimento. Da mesma maneira, o nascimento. Quando alguém nasce, o nascimento repercute no mundo jurídico? Demais. Quando a gente fala, por exemplo, num contrato, quando vocês vieram aqui, foram lá na secretaria, assinaram um contrato, se obrigando ao pagamento de uma quantia e, ao mesmo tempo, né, recebendo aí como contrapartida a promessa de uma prestação de serviços educacionais. Isso tem repercussão jurídica ou não tem, gente? Tem. Então, fatos jurídicos são todos esses acontecimentos que se mostram relevantes para o direito. E aí, está aqui, ó, fato jurídico. Qualquer acontecimento que gere efeitos jurídicos. Só que fato jurídico é uma categoria muito ampla. E dentro de fatos jurídicos, esses fatos podem ser fatos lícitos, mas eles também podem ser fatos ilícitos. E aí, quando a gente fala em fatos lícitos, são aqueles que são praticados, são aqueles acontecimentos que ocorrem em conformidade com o que determina a lei. Não há uma contrariedade a uma norma, não há uma contrariedade à lei.
Então, tudo que acontece que não é contrário à lei é um fato jurídico o quê? Lícito. Celebrar um contrato de prestação de serviços aqui é um fato jurídico lícito ou ilícito? Lícito. Mas e se eu chegar aqui, pegar o celular dela com raiva e jogar no chão e quebrar o celular dela? Isso é um fato jurídico lícito ou ilícito? Ilícito, porque eu estou causando um dano. Toda conduta humana que visa causar dano a outrem, culposa ou dolosa, vocês já ouviram essa expressão, culposa ou dolosa, gera um efeito jurídico. Sabe qual que é o efeito jurídico principal? O dever de indenizar. Se eu fizer isso, ela pode entrar na justiça contra mim para pedir o quê? Uma indenização, a reparação, que eu ressarça o valor do prejuízo que ela sofreu com a perda do telefone, com a quebra do telefone. Tá? Então, esses fatos jurídicos podem ser lícitos se eles estão em conformidade com a lei, se eles não contrariam o ordenamento jurídico. Mas podem também ser fatos ilícitos, que são aqueles contrários ao que determina a lei. Como, por exemplo, acabei de explicar para vocês, a prática, uma conduta dolosa ou culposa que tenha por objetivo causar dano a outrem, que cause dano a outrem, é um ato ilícito, um ato contrário à lei. E aí, então, dentro da categoria de atos lícitos é que estão essas demais categorias aqui que nós vamos estudar. O fato jurídico em sentido estrito, os atos jurídicos em sentido estrito e os negócios jurídicos. Então, fatos jurídicos lícitos, gênero, da qual são espécies o fato jurídico em sentido estrito e o ato jurídico em sentido amplo. O ato jurídico em sentido amplo pode se subdividir em ato jurídico em sentido estrito e em negócios jurídicos. Vamos deixar o ato-fato aqui para a gente falar por último. Então, vamos lá. Se fato jurídico é uma categoria ampla, o que seria um fato jurídico em sentido estrito? Quando a gente fala em fato jurídico em sentido estrito, nós vamos nos reportar apenas aos acontecimentos que são oriundos das forças da natureza, sem a participação humana. Fatos jurídicos em sentido estrito são os acontecimentos decorrentes das forças da natureza. Sem atuação humana, sem a participação da conduta humana, também chamado de fato jurídico estrito sensu. Fato jurídico estrito sensu ou em sentido estrito é a mesma coisa. Estrito sensu ou sentido estrito é a mesma coisa. Independem da atuação humana, mesmo não estando presente a vontade humana criadora, esse fato decorrente da natureza vai gerar efeitos jurídicos. Mesmo sem que haja a minha manifestação de vontade, a minha declaração de vontade. E aí, esse fato jurídico, em sentido estrito, também chamado de fato jurídico natural, ele pode ser subdividido em fato jurídico natural ordinário ou fato jurídico natural extraordinário. Sempre decorrente aqui, de forças que independem da manifestação de vontade humana, que independem da conduta humana. E aí, esse fato jurídico em sentido estrito, também chamado de fato natural, ele se subdivide, então, pode se subdividir em fato jurídico natural ordinário ou extraordinário. O ordinário são eventos naturais previsíveis e comuns de ocorrer. Decorrem das forças da natureza, mas são previsíveis. O nascimento é algo previsível de ocorrer? A morte é algo previsível de ocorrer? Então, são fatos jurídicos ordinários. A maioridade civil é um fato jurídico, comum de ocorrer? Sim. O decurso do prazo, do tempo, o transcurso natural do tempo vai repercutir no mundo jurídico? Resposta sim. Vocês lembram da prescrição? Nós falamos da prescrição, da decadência. São institutos
totalmente relacionados à questão do decurso do tempo. Já os fatos jurídicos extraordinários, pessoal, são aqueles decorrentes das forças da natureza, mas com esse quê de imprevisibilidade, com esse quê de que nós não são fatos comuns, corriqueiros, que acontecem diuturnamente, como, por exemplo, né, os chamados caso fortuito ou de força maior. Caso fortuito ou de força maior. Que é isso, professora Andressa? Caso fortuito ou força maior? São eventos previsíveis ou imprevisíveis, mas de consequências inevitáveis. O caso fortuito, ele é imprevisível e a consequência é inevitável. Já a força maior é até previsível, mas as consequências são inevitáveis. Em termos jurídicos, não há importância da gente diferenciar caso fortuito de força maior, porque a consequência no mundo jurídico vai ser a mesma. Pouco importa se é caso fortuito ou de força maior. E aí, o que é importante a gente pontuar? São exemplos de caso fortuito ou de força maior, tempestades, enchentes, né, dilúvios, né, terremotos, situações que decorrem das forças da natureza e que vão gerar uma repercussão jurídica. Se eu, por exemplo, celebro um contrato com a Poliana para entregar a ela um carro e esse carro é destruído em razão de uma chuva torrencial, uma chuva de granizo que destruiu aquele veículo, isso vai ter uma repercussão jurídica. É totalmente diferente de se eu tivesse, por exemplo, batido o carro. Eu vendi o carro para ela, antes de entregar, eu fui lá e bati o carro. A repercussão é uma. Se o carro foi destruído em razão das forças da natureza, não existe conduta culposa. Então, não vai existir uma obrigação de indenizar por perdas e danos. Quando ocorre, né, a destruição da coisa em razão de caso fortuito ou força maior, o contrato se resolve no estado em que ele se encontra. Isso não é importante para o concurso de vocês, mas é só para facilitar a compreensão, para que vocês consigam visualizar os efeitos jurídicos que podem decorrer de um caso fortuito ou de força maior. Tá? Mas pouco importa. O que mais o mais importante, né, na verdade, nesse momento, é nós sabermos que falou em fato jurídico em sentido estrito, eventos que ocorrem independentemente da conduta humana e que geram repercussão no mundo jurídico. Nascimento, morte, enchente, terremoto, dilúvio, qualquer fato decorrente das forças da natureza. Ok? Alguma dúvida? Está tranquilo até aqui? Ótimo. Então, esse é o primeiro conceito. Cuidado para não confundirem esse fato jurídico em sentido estrito com esse fato jurídico aqui. Esse aqui é fato jurídico em sentido amplo. Esse aqui é fato jurídico em sentido estrito. Ok? Ao lado do fato jurídico, nós temos os atos jurídicos. Só que quando a gente fala aqui em atos jurídicos ao lado, né, em paralelo com os fatos jurídicos, eu estou falando em atos jurídicos em sentido amplo. O que vai diferenciar um fato jurídico de um ato jurídico em sentido amplo? Falar em fato jurídico é falar de algo alheio à conduta, à manifestação de vontade do homem. Já falar em ato jurídico pressupõe uma declaração humana de vontade. Para ter ato jurídico, eu preciso ter uma declaração humana de vontade. Então, atos jurídicos em sentido amplo, nada mais são do que declarações de vontade humana conscientes. Declarações, né, ou manifestação de vontade humana consciente. Com o objetivo, né, de criar, modificar ou extinguir direitos. Tem por objetivo a criação, a modificação, a extinção de direitos. Então, tudo que perpassar por uma declaração humana de vontade não se caracteriza como fato jurídico em sentido estrito, mas sim como ato jurídico em sentido amplo. Só que essa categoria que é gênero, da qual são espécies os atos jurídicos em sentido estrito e os negócios jurídicos. Até aqui, o conceito de ato em sentido amplo, vocês entenderam? Declaração humana de vontade. Então, por exemplo, um contrato
Quando eu vou celebrar um contrato, existe uma declaração de vontade? Quando eu vou a um cartório emancipar meu filho, existe uma declaração de vontade? Quando eu faço um testamento, existe uma declaração de vontade? Então, testamento, contrato, o ato de emancipar um filho, não são fatos em sentido estrito, são atos jurídicos em sentido amplo. Mas agora a gente precisa entender o que diferencia um ato jurídico em sentido estrito de um negócio jurídico. O ato jurídico em sentido estrito, como eu acabei de dizer para vocês, ele é uma declaração humana de vontade consciente. Mas os efeitos dessa declaração de vontade, pessoal, não é a pessoa que escolhe. Os efeitos da manifestação de vontade já vêm pré-determinados na lei. Então, vejam só, ato jurídico em sentido estrito é uma declaração humana de vontade consciente, cujos efeitos dela já estão pré-determinados na lei. Ou seja, nos atos jurídicos em sentido estrito, eu manifesto a minha vontade, mas eu não consigo inovar no mundo jurídico. Eu não consigo criar nada. Eu consigo manifestar se eu quero ou não quero. Os efeitos da minha vontade não sou eu que escolho, é a lei que impõe. Então, vamos dar um exemplo em que vai ficar claro. Reconhecimento de um filho. A pessoa pode ir lá no cartório e reconhecer ou não reconhecer. Se o nosso colega ali sai com uma moça e a moça, depois de alguns meses, se diz grávida e diz que ele é o pai, ele tem opção de ir ao cartório e declarar que ele é o pai ou não. Ok? Ele optou por ir ao cartório e declarar que ele é o pai e registrar a criança em nome dele. Manifestou a vontade, não manifestou? Os efeitos da vontade que ele manifestou, ele que vai escolher ou a lei já impõe a ele os efeitos dessa manifestação de vontade? A lei já impõe. A partir do momento em que ele declara a vontade, ele passa a ser titular do poder familiar, ele passa a ter obrigação de criar, de sustentar, ele passa a ter obrigação, aquela criança passa a ter o direito de ter o sobrenome dele na certidão de nascimento, aquela criança passa a ser herdeira dele. Tem como ele dizer, não, eu vou reconhecer, mas pagar pensão eu não quero não. Tem como? Eu vou reconhecer, mas eu não quero que ele seja meu herdeiro não. Tem como? Não. Então, o ato de reconhecer um filho é a manifestação de vontade de reconhecimento de filho é um ato jurídico em sentido estrito. Outro exemplo, emancipação. Qualquer um de vocês aqui que for lá no cartório emancipar o filho de vocês, você pode escolher, você vai emancipar ou não. Mas a partir do momento que você emancipou, os efeitos jurídicos decorrentes daquela emancipação, não é você que escolhe, a lei que impõe. Principal efeito jurídico da emancipação, a pessoa adquire capacidade civil plena. O emancipado pode praticar os atos da vida civil mesmo ainda não tendo 18 anos. Qualquer um que for lá no cartório emancipar o filho, a consequência vai ser a mesma. Outro exemplo, adoção. Nossas 3 colegas aqui resolveram manifestar a vontade de adotar uma criança. Você é obrigado a adotar? Não. Você é? Não. Você é? Não. Mas vocês declararam a vontade de adotar. Ajuizaram um processo de adoção e lograram êxito. Os efeitos da adoção, elas que vão escolher ou a lei que impõe? A lei que impõe. Então, esses são atos jurídicos em sentido estrito. E os negócios jurídicos? Aqui não. Esse aqui, gente, é a verdadeira estrela do direito civil. É o verdadeiro protagonista, ator principal do direito civil são os negócios jurídicos. E o que são negócios jurídicos? Da mesma forma que os atos jurídicos, declaração humana de vontade consciente. Declaração humana de vontade consciente. Mas, diferentemente dos atos jurídicos, nos negócios jurídicos, os efeitos decorrentes da manifestação de vontade são escolhidos pelo manifestante, pelo declarante. Então, olha aqui o conceito. Pelo declarante, né, ou pelo manifestante. Olha lá. Trata-se de declaração humana de vontade consciente, cujos efeitos podem ser escolhidos pelo agente ou pelos agentes que deles participam, dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Então, um exemplo clássico, contratos.
Os negócios jurídicos, o contrato é um negócio jurídico por excelência. É o negócio jurídico mais comum que nós vamos nos deparar no direito civil, são os contratos. O testamento também é um negócio jurídico. Mas, Andressa, o testamento não é um contrato? Não. Para termos contratos, precisamos ter, no mínimo, 2 manifestações de vontade. O testamento ocorre com uma única manifestação de vontade. Mas ambos são negócios jurídicos. Ou seja, quando eu vou fazer um testamento, eu posso escolher as cláusulas do testamento? A lei me permite fazer as cláusulas do testamento? Permite. A tudo que eu quiser eu vou poder colocar ali? Não. Existem limites? Existem. Para tudo no direito existem limites. Mas eu tenho essa liberdade dentro dos limites impostos pela lei. Outro exemplo, quando eu vou aqui celebrar a compra e venda de um imóvel com a nossa colega, eu estou vendendo a minha casa para ela. Nós vamos celebrar um contrato. Nesse contrato, a gente tem liberdade para estipular a multa em caso de descumprimento? A gente tem a liberdade para estipular a forma de pagamento? O local de cumprimento da obrigação? O foro competente, em caso haja um conflito ou um litígio envolvendo esse contrato? Podemos. Então, essa declaração humana de vontade que nós estamos manifestando se caracteriza como um negócio jurídico e não como um ato em sentido estrito. Então, resumindo, o que é que diferencia o ato jurídico em sentido estrito do negócio jurídico? No ato jurídico em sentido estrito, os efeitos da manifestação de vontade são estabelecidos pela lei. Nos negócios jurídicos, os efeitos da declaração humana de vontade são escolhidos pelas pessoas que participam do negócio. Podem ser escolhidos, podem ser delimitados pelos participantes do negócio, dentro dos limites impostos pela lei. São, pois, fatos jurídicos, os negócios jurídicos são, então, modalidade de fatos jurídicos que decorrem da manifestação de vontade humana consciente e que têm por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. É a declaração de vontade emitida com o propósito direto de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico e escolhidos por aqueles que participam do ato. Deu para entender, gente, a diferença? Fato, evento da natureza, sem participação do homem. Ato, declaração de vontade humana. Natureza, fato jurídico em sentido estrito. Declaração do homem, ato em sentido amplo. Ato em sentido estrito, declaração humana de vontade, cujos efeitos são pré-estabelecidos pela lei. Negócio jurídico, declaração humana de vontade consciente, cujos efeitos são escolhidos pelos agentes que participam daquele negócio. Ok? Ótimo. E aí agora para a gente, estamos caminhando aí para finalizar, vamos falar do ato-fato, que é uma categoria intermediária entre os fatos jurídicos e os atos jurídicos. Então, por isso que eu coloquei aqui bem no meio. É uma categoria bem peculiar ou particular. Ato-fato jurídico. Vamos entender o que são esses atos-fatos jurídicos. Nós já sabemos que os atos jurídicos pressupõem uma declaração humana de vontade consciente. Consciente no sentido de que eu tenho consciência, eu tenho discernimento a respeito daquela manifestação de vontade que eu estou emanando e das consequências dela advindas. No ato-fato, gente, são situações em que existe uma manifestação de vontade. Mas essa manifestação de vontade, ela vai produzir efeitos jurídicos independentemente da intencionalidade da vontade do agente. Vou tentar ser mais clara. Quando a gente fala num ato-fato, existe uma conduta humana, a conduta humana produz efeitos jurídicos, mas independentemente do querer do agente, ainda que ele não queira, ainda que ele não tenha consciência dos efeitos que aquela conduta irá produzir, ela vai produzir, por uma determinação legal. Notem, aqui existe uma declaração humana de vontade consciente. Aqui existe uma conduta humana que vai gerar efeitos jurídicos independentemente da intenção da pessoa. Um exemplo
facilita tudo. Primeiro, o nosso colega aqui de azul, ó, tá bonitão, azul, piscina, como é que é seu nome? Jonathan. O Jonathan, gente, se interessou pela Poliana. Começaram a sair, passados alguns meses, resolveram juntar as escovas de dente. Você sabe como é que começa? Leva uma muda de roupa, passa o final de semana, depois começa a dormir um dia da semana. Quando assustaram, ele já estava lá morando na casa da Poliana, vivendo com ela. Próximo passo, colocou uma aliança no dedo dela. Passaram a ser vistos ali pelos vizinhos, como se fosse um casal. Ah, seu marido. Ah, sua esposa. Na cabeça do Jonathan, ele é apenas namorado da Poliana. Mas a Poliana perdeu o emprego. Sabe quem começou a pagar a faculdade da Poliana? Jonathan. O Jonathan tem uma cota do clube. Ele foi lá e fez uma declaração dizendo que a Poliana é companheira dele para que a Poliana possa frequentar o clube junto com ele. O Jonathan abriu uma conta no banco e colocou a Poliana como dependente dele no cartão de crédito. Passados 10 anos, o relacionamento terminou. Ele queria sair à francesa. A Poliana disse, não, nós temos aqui questões a resolver. Ele falou, não tem nada para resolver com você não, sou seu namorado. Ela falou assim, não, eu tenho sim. Esse relacionamento aqui, ó, esses 10 anos que você ficou aqui comigo, isso tem um nome e sobrenome. União estável. Ah, não, mas eu não quis constituir união estável com você, não. É um ato que vai produzir consequências jurídicas independentemente da intenção dele. Por quê? Pouco importa se ele considerava que que isso era um relacionamento sério ou não. O que importa para o mundo jurídico era como ele se comportava. E ele se comportava como se fosse marido dela. No dia a dia, eles viviam como se casados fossem. Ah, Andressa, mas ele não precisa, então, falar que queria isso? Não. Ele vivia dessa forma. Estão conseguindo entender? É diferente daqui, porque aqui eu declaro a minha vontade consciente. Quero casar, eu vou lá no cartório e caso. Declaro, eu quero te receber como meu marido, quero te receber como minha esposa. Aqui não. Aqui você pratica, você tem uma conduta e ela produz efeitos no mundo jurídico, quer você queira, quer não. Independentemente da intenção. Então, por exemplo, a união estável é um ato-fato jurídico. Outro exemplo de um instituto no direito civil que caracteriza-se como ato-fato é o instituto da ocupação. Imaginem a seguinte situação, gente, uma pessoa com uma deficiência mental grave, que não tem discernimento nenhum. Ela está aqui na sala e ela vê aqui, ó, esse relógio está aqui no lixo. A pessoa vai lá, o deficiente não sabe nem o que é dia, o que é noite, o que é relógio. Ele vê aqui esse relógio brilhando, piscando, acendendo a luz, ele acha bonito. Ele acha bonito, ele pega o relógio e põe no braço. Ele não tem consciência de que isso é um relógio, ele não tem consciência, né, de que isso aqui é um lixo. Ele simplesmente pegou e colocou no braço. Segundo o direito civil, quem se assenhora de coisas sem dono adquire de imediato a propriedade. Independentemente, olha para vocês verem, do querer ou do não querer. A partir do momento que a coisa está ali e eu me assenhoro dela, a lei determina que isso é uma forma de aquisição de propriedade de coisa móvel. É a chamada ocupação. Então, olha que interessante. Esse ato, a partir do momento que essa pessoa com deficiência, sem discernimento, colocou o relógio no pulso, qual foi a consequência jurídica que adveio disso? Ela se tornou proprietária. Era uma coisa sem dono. Era uma coisa sem dono por quê? Porque estava no lixo. Então, vamos imaginar ali um sofá que foi colocado ali na porta da casa para o lixeiro pegar. Independentemente da pessoa ter consciência disso ou não, é um efeito decorrente da lei. Ou seja, a pessoa que pegar aquele sofá automaticamente se tornou o quê? Dono. Qual que é a forma de aquisição dessa propriedade? Um instituto chamado ocupação. Vocês não precisam saber isso, é só um exemplo para tentar demonstrar para vocês aqui a repercussão desse ato-fato
né, para exemplificar e facilitar a compreensão de vocês. Então, é uma conduta humana que produz efeitos no mundo jurídico, independentemente da intenção, da consciência que a pessoa tem a respeito daqueles efeitos. Certo? Então, essas são as categorias básicas que a gente precisava compreender para que a gente possa, agora na sequência, trabalhar os chamados vícios do consentimento, que é outro tópico do nosso edital, onde consta o erro, o dolo e a coação. Tá? E aí a gente encerra essa teoria dos fatos jurídicos e a gente passa para o estudo da responsabilidade civil. Então, nós ainda temos que estudar esses vícios do consentimento, a responsabilidade civil e os institutos do direito de família, que são as relações de parentesco, a tutela e a curatela. Nós temos mais 2 encontros. No próximo encontro, nós vamos encerrar essa teoria dos fatos jurídicos e falar da responsabilidade civil. E no último encontro, nós vamos falar dos institutos de direito de família, que são as relações de parentesco, a tutela e curatela, e a gente fecha os tópicos do edital. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Não, foi só um exemplo. A lei não estabelece. A colega está perguntando, pessoal de casa, que no exemplo que eu dei dos nossos colegas aqui, o relacionamento durou 10 anos. Ela está perguntando se é necessário o período de 10 anos para a caracterização da união estável. E a resposta é: a lei não exige um prazo mínimo para a caracterização da união estável. Não exige um prazo mínimo. Quem vai analisar se a união, se aquela relação é ou não união estável, é o juiz. O que a lei exige, no artigo 1723, é que seja uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Mas quando fala duradoura, não estabelece um marco mínimo. Tá? Então, o juiz vai analisar. É difícil nós vermos reconhecimento de uniões, por exemplo, tá? E eu vou te falar na prática, porque eu advogo nessa área, com menos de 2 anos. É difícil você falar assim, há 1 ano de relacionamento vai constituir uma união estável. É difícil falar numa união duradoura que perdurou apenas 1 ano. Mas a partir de 2 anos, não é que a lei estabelece no mínimo 2 anos, mas a partir de 2 anos vai ficando cada vez mais fácil esse reconhecimento. Né? Por quê? Porque é uma relação que vai se consolidando. Mas não basta só o tempo. Tem que ser pública, ela tem que ser contínua, então se ficar havendo várias interrupções também, isso atrapalha o reconhecimento e o objetivo de constituição de família. Quando eu falo objetivo de constituição de família, não é constituir no futuro, não. Quando a lei fala em objetivo de constituição de família, significa que aquele casal já vive como se fosse uma família. Então as pessoas olham para aquele casal e enxergam ali o quê? Como se fosse o marido e a mulher. Muito embora eles não sejam formalmente casados. Entendeu? E aí a gente tem várias provas que podem implicar, então, né, que podem facilitar esse reconhecimento. Como eu citei, conta bancária junto, dependente no cartão de crédito, titular da cota do clube, a mútua assistência, a obrigação que ele assumiu de pagar a mensalidade dela. Na hora que ele assustou, ele já estava vivendo em união estável com ela sem saber. Entendeu? Por isso que surgem hoje os chamados contratos de namoro. O que são esses contratos de namoro? Declarações de vontade onde as pessoas tentam afastar esse reconhecimento. As pessoas tentam dizer o seguinte: epa, aqui não. Aqui, ó, é só um namoro. Se for efetivamente só um namoro, ok. O problema é as pessoas utilizarem desse contrato de namoro para tentar afastar o reconhecimento de uma entidade familiar que é uma decorrência da conduta dela mesma. Então não adianta nada eu fazer um contrato de namoro e viver da forma como ele vivia com ela. Estão entendendo? Esse contrato vai ser um contrato nulo. Por que nulo? Porque a finalidade dele é ilícita. Qual que era a finalidade dele? Afastar os efeitos da união estável. Estão entendendo? Ele não era um contrato verdadeiro. Porque fala que eles viviam só um namoro, mas na vida cotidiana deles ali, aquilo ali não era só um namoro. Entenderam? Mas quem vai analisar se é namoro, se é união estável, quem vai decidir se em última análise é quem? O juiz.